Beleza, queridos? Professor Leonardo Carvalho aqui e vamos continuar a falar de cinemática. Na verdade, vamos continuar o nosso resumo sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, certo? Então, o que é que nós fizemos na aula anterior? Nós montamos as equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Vamos fazer agora, a partir dessas funções, nós vamos montar os seus gráficos. Como é o gráfico no movimento uniforme e no movimento uniformemente variado? Bora lembrar que o movimento uniforme só tem uma função horária, né? Sentado sozinho vendo TV. Por quê? Velocidade é constante e a aceleração é zero. Já o movimento uniformemente variado, a posição com o tempo é uma função do segundo grau. Nós já temos uma equação a mais, a função horária das velocidades. Nós ainda temos uma equação de Torricelli que não envolve tempo e nós ainda temos uma equação que não envolve aceleração, montada a partir da velocidade média. Mas por enquanto nós vamos nos deter aos gráficos. Olha aqui, ó. Como é que a gente monta um gráfico, pessoal? Né? Para montar o gráfico, eu preciso primeiro conhecer a função. Não dá para saber um gráfico sem a função. Então, neste momento, como fica o gráfico da posição pelo tempo no movimento uniforme? Notem que a posição em função do tempo no movimento uniforme, ó, é uma funçãozinha do primeiro grau. Como é o gráfico da função do primeiro grau? O gráfico da função do primeiro grau é uma reta, que pode ser inclinada para cima. Neste gráfico, as posições estariam aumentando. Movimento progressivo, isso significa que a velocidade aqui, ó, seria o tempo todo positiva. Com uma reta, ela poderia sim, não tem problema nenhum, a reta ela poderia sim ser inclinada para baixo. O que significa essa reta inclinada para baixo? Que as posições agora estão diminuindo, então agora a velocidade seria negativa. O movimento seria classificado como retrógrado, certo? Lembrando que no movimento uniforme, ninguém classifica movimentos como acelerado ou retardado. Para classificar como acelerado ou retardado, as velocidades têm que estar variando. Então, olha que esse gráfico, uma retinha orientada para cima, o que é que nós podemos fazer mais nesse gráfico? Ó? Esse gráfico, em relação à horizontal, ele tem uma inclinação alfa, certo? Essa inclinação alfa, ela vai me dar exatamente, pessoal, ó, o tanto que eu estou deslocando em um intervalo de tempo. Ora, em rapidez com que as posições variam é velocidade. Então, esse ângulo ele tem alguma coisa a ver com a velocidade. Tem mesmo, se a gente pegar a tangente, que é o cateto oposto, sobre cateto adjacente, a tangente deste ângulo é exatamente a velocidade. Então, notem que no movimento uniforme, a função horária das posições tem como gráfico uma retinha, beleza? Vamos apagar aqui para a gente voltar nosso gráfico como era. E agora vamos comparar esse gráfico com a função horária das posições no movimento uniformemente variado. Notem que a função horária das posições no movimento uniformemente variado, ela não é uma função do primeiro grau, olha aqui, ó, ela já é uma função do segundo grau. Então, como ela é função do segundo grau, esse gráfico ele não é mais uma reta, né? Esse gráfico agora é uma parábola. Essa parábola ela pode ser a boca sorrindo, com cavidade voltada para cima. Isso quer dizer que a aceleração do movimento seria o tempo todo positiva. Notem que as posições, as posições inicialmente estão diminuindo. Então, o movimento inicialmente é retrógrado. Retrógrado, velocidade negativa com aceleração positiva. Aceleração e velocidade em sentido oposto. O que significa isso? Que o nosso movimento é retardado. Mas olhe que no vértice da parábola há uma mudança de comportamento. As posições deixam de diminuir, as posições começam a aumentar. Isso quer dizer que ele tem que ter parado. Por que ele tem que ter parado? Ora, porque o movimento deixou de ser retrógrado, eu deixei de andar para a esquerda e agora estou andando para a direita. Quer dizer que a minha velocidade, que era negativa, ela é agora positiva. Olhe para o sinal da aceleração e da velocidade. É exatamente o mesmo. Isso quer dizer que agora eu tenho um movimento acelerado. Professor, mas se no vértice o objeto parou, então para ele parar, antes ele tinha que estar pisando no freio. Correto. Então antes o movimento tem que ser desacelerado.
retardado. E se ele parou e continuou o movimento, é que ele teve que pisar no acelerador. Então o movimento deixa de ser retardado e passa a ser acelerado. Então sempre que você tem uma parábola em direção ao vértice, o vértice é uma mudança de comportamento. Quer dizer que a taxa vai mudar, certo? O movimento vai deixar de ser retardado e vai passar a ser acelerado. Beleza, queridos? Agora bora continuar aqui a nossa análise. E nós vamos agora para que gráfico? Nós analisamos o gráfico da velocidade pelo tempo e nós vamos analisar agora o gráfico da velocidade, certo? Como é que a velocidade se comporta no movimento uniforme e no movimento uniformemente variado? No movimento uniforme ela é constante. Então olha aí a reta, ó, paralela ao eixo dos times, paralela ao eixo dos tempos. Já no movimento uniformemente variado, ela é uma reta inclinada. Por que ela é uma reta inclinada? Porque ela é uma função do primeiro grau, pessoal. Então essa reta pode estar inclinada para cima, o que faz com que a aceleração seja o tempo todo positiva, como a reta pode estar inclinada para baixo, o que faria com que a aceleração fosse negativa. Neste gráfico, nós temos um detalhezinho para analisar. Observe que na função horária das velocidades no movimento uniforme, esse gráfico aqui é algo muito conhecido, né? Nós temos um retângulo, tá, pessoal? Então, neste momento, a área desse gráfico, notem que lá na função horária das posições, ninguém calcula a área, tá? Mas agora, a área deste gráfico, ele é uma informação. Ele é exatamente o deslocamento, beleza? Professor, será que eu posso fazer isso lá no movimento uniformemente variado? Pode sim, porque se eu tirar uma retinha aqui, ó, se eu tirar uma areazinha bem pequenininha, num tempo tendendo a zero, adivinha que figura essa área? Essa área é um retângulo. Então eu posso dizer que todo esse trapézio é um conjunto de retângulo. Então sim, toda vez que você tiver o gráfico da velocidade pelo tempo, a área é numericamente igual ao deslocamento. Beleza, pessoal? Aí você diz assim, professor, desculpe, mas lá na função horária das posições, quando ela era a função do primeiro grau, a tangente da inclinação era uma informação. Aqui também. Se a gente calcular aqui, ó, a tangente da inclinação desse gráfico, ele também é uma informação. A tangente da inclinação, vou chamar aqui um ângulo alfa, ele vai ser exatamente a variação da velocidade sobre a variação do time. Então eu posso dizer que a tangente dessa inclinação é ΔV sobre ΔT. É exatamente a aceleração. Olha que o gráfico da velocidade tem muita coisa para fazer. A área é o deslocamento, a tangente da inclinação é a aceleração. Beleza, queridos? Como é que se comporta esse gráfico? Aliás, como se comporta o gráfico da aceleração pelo tempo no movimento uniformemente variado? Primeiro que no movimento uniforme não tem aceleração, então o gráfico é uma reta, ó, em cima do eixo dos tempos. Já no movimento uniformemente variado eu tenho aceleração e ela é constante. Aí você me diz, professor, ela é constante e é aquela figurinha que nós estamos bem familiarizados. Ó, que figura é essa? Essa figura é um retângulo. Então, professor, aqui eu posso dizer que a área é o deslocamento? Não, aqui eu não posso dizer que a área é o deslocamento. A área, ela é o produto base vezes altura. Por que que no gráfico da velocidade pelo tempo a área era o deslocamento? Porque a base ΔT vezes a altura, velocidade, velocidade vezes o tempo é o deslocamento. Só que aqui a área, a base é ΔT e a altura é a aceleração. Então aqui a área é a variação da velocidade. Ok, queridos? Um resumo para vocês sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Nos vemos nas aulas para resolver as questões. Queridos, a todos, ó, paz e muita saúde em vossos
coraçõezinhos. Até o próximo vídeo. Até logo, pessoal.